No final de 1640, Portugal vivia um dos momentos mais perigosos de toda a sua história. Após 60 anos sob domínio espanhol, o reino havia proclamado sua restauração no dia 1º de dezembro. Aclamado rei, Dom João IV assumia o trono em meio a uma Europa em guerra e a um império espalhado por vários continentes. Bastava um único erro para que Portugal fosse esmagado militarmente pela Espanha, ainda uma das maiores potências do mundo. Poucas semanas depois da restauração, o Natal se aproximava. Enquanto igrejas celebravam, a realidade política era brutal. Tropas espanholas estavam posicionadas ao longo da fronteira do Alentejo. Fortalezas portuguesas careciam de homens, recursos e coordenação. No ultramar, governadores no Brasil, na África e na Ásia não sabiam se deveriam reconhecer o novo rei em Lisboa ou continuar obedecendo a Madrid. O risco não era apenas uma guerra na Europa, mas o colapso imediato de todo o Império Português. Nesse cenário, qualquer decisão precipitada poderia ser fatal. Muitos esperavam que Portugal reagisse com ataques imediatos, tentando mostrar força e consolidar a restauração pela guerra. Outros defendiam prudência absoluta. Foi nesse contexto que, durante o período do Natal de 1640, a coroa portuguesa tomou uma decisão estratégica silenciosa, mas decisiva: suspender ações militares ofensivas e evitar qualquer provocação direta contra a Espanha naquele momento crítico. Essa escolha não foi um gesto religioso nem simbólico, foi uma decisão política fria, tomada em Lisboa, com plena consciência do perigo. Dom João IV e seus conselheiros sabiam que Portugal não tinha condições de enfrentar uma guerra total naquele instante. O exército precisava ser reorganizado, alianças diplomáticas precisavam ser negociadas e, acima de tudo, o novo regime precisava ganhar tempo para se legitimar interna e externamente. Enquanto isso, ordens começaram a circular. Governadores e comandantes receberam instruções claras para evitar confrontos diretos, manter posições defensivas e aguardar novas diretrizes. O objetivo era simples: impedir que um conflito local ou uma escaramuça mal calculada desencadeasse uma guerra em larga escala, antes que Portugal estivesse minimamente preparado. No Brasil, a situação era especialmente delicada. A maior colônia portuguesa era estratégica demais para ser perdida. Qualquer sinal de instabilidade poderia incentivar rebeliões, mudanças de lealdade ou intervenções estrangeiras. A decisão tomada em Lisboa, durante aquele Natal, ajudou a manter a unidade administrativa do território e evitou que o Brasil se tornasse um campo de disputa imediata entre facções rivais. Na África, portos e fortalezas também viviam incertezas. A cadeia de comando havia sido alterada de forma abrupta com a restauração. Sem uma orientação clara, comandantes locais poderiam agir por conta própria, provocando reações espanholas ou até holandesas. A suspensão temporária de ações ofensivas reduziu drasticamente esse risco, permitindo que o novo governo reafirmasse sua autoridade gradualmente. Na Ásia, onde as distâncias eram ainda maiores, a situação era igualmente frágil. Goa, Macau e outras possessões portuguesas dependiam de comunicações lentas e de decisões tomadas meses antes. Uma guerra declarada às pressas poderia isolar completamente essas regiões. A prudência adotada no Natal de 1640 evitou que o Império Português entrasse em colapso simultâneo em várias frentes. Essa pausa estratégica foi fundamental para que Portugal pudesse reorganizar sua diplomacia. Nos meses seguintes, Lisboa buscou apoio externo, especialmente da Inglaterra e das Províncias Unidas. Essas alianças seriam decisivas para sustentar a independência portuguesa no longo prazo. Sem o tempo ganho por aquela decisão inicial, dificilmente Portugal teria conseguido negociar em condições minimamente favoráveis. É importante entender que a guerra não foi evitada para sempre. A Guerra da Restauração Portuguesa acabaria começando formalmente pouco depois. No entanto, quando os combates se intensificaram, Portugal já estava mais preparado. Exércitos haviam sido reorganizados, fortificações reforçadas
e alianças consolidadas. A diferença entre lutar em dezembro de 1640 e lutar meses depois era a diferença entre sobrevivência e desastre. O Natal daquele ano, portanto, não foi apenas uma data no calendário. Foi um momento de contenção estratégica, uma escolha consciente de não agir impulsivamente. Um raro exemplo em que a ausência de ação teve mais impacto do que qualquer batalha. Ao suspender a guerra naquele instante crítico, Portugal garantiu tempo, coesão e legitimidade para o novo regime. Essa decisão também revela algo mais profundo sobre o funcionamento do poder no mundo lusófono. Muitas das grandes viradas históricas não aconteceram em campos de batalha, mas em salas de conselho, por meio de ordens escritas e escolhas políticas calculadas. O Natal de 1640 é um exemplo claro de como decisões silenciosas podem moldar o destino de países inteiros. Se Portugal tivesse escolhido o caminho da confrontação imediata, o resultado poderia ter sido completamente diferente. O império poderia ter se fragmentado. Colônias poderiam ter sido perdidas. E a restauração talvez não tivesse sobrevivido aos primeiros meses.